É exatamente por isso. Porque muitas vezes o novo não está contaminado. O novo está limpo. Não, eu só falei isso porque você disse rala, tem que ralar. Porque a gente está tudo contaminado. Todo mundo aqui está sem Mas não, é só um conceito. Eu acho que tem. Está tudo Não é à toa contaminado. que tem tantos cineastas hoje que preferem trabalhar com não atores. Né? Para mim, que sou espectador, né? O grau de subestimação da inteligência do público é absurdo, é absurdo. E aqui então a gente vivenciou muito isso, anos e anos, porque não sei na escola. Dizer que está fazendo teatro. Quer que eu seja bem sincero, eu acho que hoje em dia está muito pior do que era. Exatamente, também acho. Não houve melhora, não. Houve realmente Uma estagnação. uma estagnação. Não, porque quando a novela As das coisas 6 às estão 7 também ajudando, né? As coisas estão em função de um plano de mídia, de um público-alvo, Muito bem. do resultado da bilheteria. do resultado da bilheteria. Do patrocinador que quer. Olha, não achamos. Eu falo da questão do ator como intérprete. Primeiro ele com ele, sim, mas ele está nos estados. Depois, ele imagina que a plateia deve entender. Tem uma coisa chamada direcionamento Não, para não, quem eu não vou trabalha. sair em cena não, vou ficar em cena aí. Eu só Hoje, tô nos bastidores. por exemplo, hoje a gente tem um monólogo. Não tem nenhum produtor nessa cidade que se interesse em produzir a gente. Por quê? A nossa plateia é para 40 pessoas, 30 pessoas. Não tem ninguém que se interesse em produzir o Teatro de Louco de uma pessoa. Ninguém. Mas isso seria função do Estado, né? Assim, Então, é muito em função disso. É muito em função Como é que disso. sabe? Botar tudo culpa é do Estado. Tudo Não, mas eu acho isso. não, mas é Pô, porque vamos tem esse negócio. interpretar Mas isso, tem que ter verdade? estímulo, tem que ter estímulo. Não, nesses daqui é muita coisa do Estado. Quando quiser. Tá. Bom, essa nossa oficina de Só um segundo. Eu queria que você se identificasse. Meu nome eu estou na oficina. Ok? Haroldo Rego, oficina de análise e interpretação de texto. Na verdade, essa oficina compreende o texto cênico de uma maneira ampla, não só o texto escrito, mas a encenação e todos os elementos cênicos. E a gente está, através de filmes, tentando buscar pontos de contato entre a arte cinematográfica e o teatro, com o intuito de abrir perspectivas, fomentar um diálogo entre os participantes, uma troca de impressões e de experiências, que tem sido muito frutífera, isso sendo muito mais importante do que tentar passar uma forma ou uma fórmula para executar um texto dramático. Afinal de contas, a gente vive uma realidade cultural múltipla e muito rica. Então a gente está analisando várias formas do fazer artístico e como esse fazer se insere num contexto mais amplo da sociedade. Eu queria que tu me falasse um pouco o que é que você acha desse evento, Piolim, 30 anos, como é que está essa estrutura, o que é que você está achando da importância de fazer esse evento? O evento tem uma importância... Por favor. Assim, o Piolim, 30 anos, remeter isso a gente. É um evento que tem uma importância muito grande, porque a gente sai um pouco da lógica do evento em si, né, das apresentações, dos espetáculos de teatro sendo percebidos como meros produtos de consumo, e a gente tenta aqui fazer uma ponte, né, através da estrutura que a Piolim propôs, de organizar uma reflexão em cima dos espetáculos que estão sendo apresentados e fazendo um diálogo com a comunidade artística de João Pessoa e do Nordeste de uma maneira geral. Eu acho que é uma oportunidade única para a gente ver as tendências da cena contemporânea e poder articular isso junto com os artistas aqui da região. Certo. Assim, você sabe do envolvimento do Banco do Nordeste e dos outros parceiros que fazem parte. Eu queria que você falasse da importância
de se investir em cultura dessa forma, através desse tipo de parceria? Acho que é uma parceria que é boa para todos, né? E em especial para a sociedade que ganha um evento com essa importância cultural. Eu acho que assim, no Brasil está se começando a perceber a importância de estabelecimento de critérios e procedimentos para aprimoramento da política cultural, que ainda é muito incipiente aqui no Brasil. Mas, enfim, acho que é senso comum hoje, né, a constatação de que sem cultura e educação, que são coisas também que andam juntas, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, eu acho que esse tipo de parceria é um investimento no futuro do país, né? Eu queria que você falasse assim, esse tipo de investimento que o Banco do Nordeste faz é um investimento na cultura do país. Pode ser? Quando quiser. Então, acho que essa parceria, esse investimento que o Banco do Nordeste fez aqui, realizou com o Piolim, é um investimento na cultura do país. Ok.
Tá? Tá comendo a palma. Bom? Já pega. Bom, aqui tem outro. Não vai não, moça. Se a diretora ia ver, fica sem paciência. Então vai você, Não vi nada, mas são duas bolas, assim, com cada uma separada, né? Uma corda, com corrente, para um braço girando, escolheu uma posição de baixo. você que está achando que vai andar de frente. Você tem alguma preferência? Você se sente melhor. Oh, mai, 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 oh, mai, mai, mai. Oh, mai, 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 oh, mai, mai, mai. Laranja do pé da serra, frutada nessa chuva. Laranja do pé da serra, frutada nessa chuva. Oh, que casa tão bonita, eu vou morar nela. Oh, que casa tão bonita, onde é que mora nela? Difícil, né? Tem assim uma pesquisa com... Sabe que não está entendendo nada, mas mesmo assim acha que todo mundo está entendendo diferente dele. Neurônio! Dizem que o ser humano tem zilhões de neurônios. O pessoal aqui na peça diz que só tem dois. E não está com mal cuidado. Dizem que o álcool queima os neurônios. Igual que eu adoro queimar neurônio. Tô a porrada deles toda noite aqui no bar da esquerda. Deixa leve, doidão. Ah, desculpa, gente, vocês pediram para sentar à vontade do palco, que eu já estou me sentindo em casa. Daqui a pouco eu chego no banheiro. Mas na verdade o que eu vim fazer aqui foi o seguinte, foi revelar para vocês um segredo nunca antes revelado. Vocês hoje vão descobrir aqui o que é essa tal magia e mistério do teatro. Vocês vão saber aqui hoje, porque eu vou revelar o que é essa tal alma do teatro. A alma do teatro, como alguns de vocês pensam, não está na genialidade do autor, muito menos na competência do diretor, nem tão pouco no talento dos atores e das atrizes. Não. A alma do teatro está na bilheteria. Quando a alma do teatro está cheio, todo mundo fica feliz aqui atrás. O diretor ri, a atriz ri, o ator ri. No final, todo mundo me encanta, eu nunca como ninguém. Desculpa, gente, sem querer de novo. Vejam bem. Cheque, cheque, dinheiro, cheque, cortesia. Ah, gente, que é isso? Meu salário sai daqui. Quem é Maria Elisa Frondini? Oi, Maria Elisa, tudo bom? Que maravilha, né? Pagou para 6 pessoas, que lindo. Aplausos para Maria Elisa Frondini, ela merece. Mas Maria Elisa, que você gostar do Banco Nacional? Fazer o quê, né? Tudo bem. Quem é Luiz Carlos Aragão? Luiz Carlos Aragão veio sozinho? Está sozinho, Luiz Carlos? Mas pagou com cheque apenas uma entrada, Luiz Carlos? Que absurdo! Não é isso que não dá certo. É por isso que o teatro nunca dá dinheiro. Dá dinheiro para os outros. Para mim, não. Que estúpidos. Eu estou aqui reclamando do cheque, do dinheiro de vocês, pessoas comuns, reais, como estou vendo aqui agora, que vieram ao teatro, não sei com que sacrifício, com que expectativa, com que alegria. Cada cheque desse de vocês, cada dinheiro que vocês colocaram aqui é um pouco do suor de cada um, que vocês nos entregam em troca de alguns momentos de magia e de ilusão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer o melhor possível. E tenho certeza que nós vamos fazer o melhor possível. Acabei de descobrir que a verdadeira alma do teatro não está aqui na bilheteria, mas está aí na plateia. Vocês são a verdadeira alma do teatro.
E é para vocês que nós vamos fazer nosso espetáculo. Preciso ir embora. Tirar as roldanas e engrenagens desta máquina de ilusão. E eu faço mais o que você quiser, eu sou multiuso, eu sou ombreiro. Obrigada. Então tá. Vamos lá, Fechada. E a Suzy? Não, a Suzy teve a oportunidade dela. Ela teve a Você oportunidade. já foi degolada do filme. Da ópera. Vamos lá, 3 lá, ou 4. Quer isso, Suzy? Começar quando quiser, tá? House elves, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge, break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life. terminar uma coisa? Foi lindo, foi massa. Foi massa. Mas dá pra ver de fora, assim. É importante que vocês tenham essa
clareza. Assim. E realmente, quando a gente não se impõe dentro do exercício, você abre espaço para muito mais coisas acontecerem. Então, e realmente acontece, entendeu? Não é um papo judaico-cristão, não. Tipo, ó, você tem que ser bonzinho para tudo ser bom para você. Não é só isso. Mas é realmente acreditar que existe um fluxo que a gente não percebe, assim. Muitas vezes a gente não percebe, mas é como a nossa corrente sanguínea, sabe? Como tudo que a gente plasma no universo volta pra gente, essas coisas mais esotéricas, mas que não são reais, é física quântica. Então aqui, nesse espaço, o que acontece? Você gerou a corrida, aí ele foi atrás de você e depois ele descobriu um movimento maravilhoso. E nisso aconteceu repetição, duração, que você deu continuidade, insistiu, aí pegou nele, ela fazia um contraponto ótimo, entendeu? Então as coisas vão se encaixando, vão realmente criando uma música diferente. Mas acho legal a gente trabalhar agora aberto, para não ficar muito no chão, para ir soltando mais, né? Assim, o chão é muito bom também, porque nada é impossível, entendeu? Não quer dizer que você só possa andar em linhas paralelas, mas se você optar por só fazer no seu percurso linhas paralelas durante um tempo, e se isso for forte o suficiente, os outros provavelmente vão comprar. Tá? Então aí vamos fazer um viewpoint daquele jeito que a gente fez ontem. É o seguinte, são 3 pessoas, tem que estar 3 pessoas em cena. Se entrar uma, tem que sair uma. Tá? Sempre isso. Ou se sair uma, se alguém decidir sair, o outro tem que entrar. Automaticamente. Então assim, o que eu peço para vocês é se ligarem precisão nas decisões. Quando você sai, quando você entra, deixar claro. Não pode ser uma coisa meio, vou entrar, não vou, será que vou, será que não vou. Entendeu? Se for isso, já tem que fazer parte da cena. Isso já tem que ser uma opção sua. Tá? E sempre lembrar que a corrida, você sai do 0 para o 100. Você pode sair do 0 para o 100 para ser mais surpreendente. Entendeu? Não frente na hora que você fala. Isso imprime. Aí, isso é um foco também. Então, se vem outra pessoa e fala, eu também comi aquele ovo. Vem outra, ou não vem nenhuma, e você está fazendo um super contraponto a alguma coisa que está acontecendo lá no armário, entendeu? Então, abrir realmente a escuta, observar para que isso possa acontecer. Então, vamos fazer com gesto, palavra e repetição, principalmente o foco. Agora, não esquecendo da arquitetura, da resposta, usar no momento que ela for, usar realmente no momento que ela for, e pensar que palavra pode ser uma respiração, pode ser uma exclamação qualquer, pode ser uma... O número do documento. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem gente que dá bem os números do documento, por exemplo, nesse exercício que eu fiz anterior, que você demonstra aqui. Números da vida. Todos. CPF, placa do carro, número da casa, número do tudo, tudo. E ele sabia, mas essa história dos números da vida, que ótimo, isso é um tema ótimo, os números da vida. Você tem muita números coisa, da sua vida. Tem muita coisa. E é incrível como você força o outro a acreditar que, realmente ele tem um dom, né? Se ele grava todos os números, a quantidade, quanto mais velho, mais coisas a gente vai tendo. Isso tem uma facilidade imensa de gravar números. Aí, é impressionante. Número palavra. É impressionante, é uma telemão ambulante, cara. Muito claramente qual é a perspectiva de sustentação. Inclusive, nessa questão da educação popular, ele deixa muito claro para o público que você está, qual o caminho que ele aponta, né, qual a participação dele. E eu vejo que esse momento, com todos os problemas que quem vê de longe, tem porque está por exemplo, e aí tem esses 5, 6, 8, 7 anos de Márcia e Amélia conta de trabalho, né, a palavra, alimento, etc, etc, etc. Todas essas questões que foram difíceis, algumas resolvidas e outras resolvidas, o resultado está aí nas pessoas que estão por aqui ainda, né, que é numerosa. Porque se você for pensar na década de 80, qual a geração que você formou, se você for na década de 70, qual a geração que você formou, você vai contar, quer dizer, aí você vai ter que pensar, né, quem você formou, e é possível você, não tem que formar um exército, mas pensar na perspectiva de você ter 50, 100 pessoas bem resolvidas ao longo de 4 anos, é a nossa meta. Acho que é a meta de você dizer assim, o cara, e aí não é o cara ser artista, é ele dizer assim, eu quero ficar mais 10 anos estudando. Porque o grande problema nosso,
E a dúvida nossa, quando a gente fez a discussão aqui, depois com o Sebrae, né, principalmente com a Ângela, era essa coisa, é forma profissional ou não forma. A produção o cara escolhe, mas ele sai aqui com a possibilidade de dizer, eu fiz a minha escolha. O drama nosso é esse, a espada contada para a gente é essa, que as pessoas passavam e pouquíssimos é que tinham perspectiva de eu vou fazer isso aqui. O restante, se você procurar, está em situação mais difícil. Eu queria, assim, dizer que para essa volta nossa, discutir isso, e digo assim, que não, claro, não vai se resolver nem nesse ano. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, inclusive na questão da educação. Tem uma discussão específica, isso em função até de que, por que estão comemorando um diário, né? Foi muita coincidência, o Banco Nordeste tinha um edital, né? Podia até nem ter comemorado não dessa forma, ou de outra forma, talvez mais modesta, se bem que eu acho modestíssimo, né? Você ter espetáculo, ter oficinas aqui, etc, etc, mas de certa forma foi que, né, a cidade de alguma forma sabe o que está acontecendo com isso, mas eu acho que pensar pensar para frente e aí estabelecer alguns princípios. Eu não vejo que não seja um princípio da gente entendendo as formas da gente, a forma como a gente foi politicamente gerado, né? Que a gente tem a tendência a ter um bico maior do que o outro, mas se não for um diálogo, se não for um princípio democrático, né? Quebra o pau, entende como é que o outro chegou, etc, etc. Mas esse é um princípio, inclusive do ponto de vista pedagógico mesmo, porque nós não estamos vivendo em outra realidade, estamos vivendo nessa realidade que se aprofunda cada vez mais essa questão do diálogo. É difícil, né? Às vezes para ouvir é uma dificuldade tremenda. Eu estou falando com 50 anos de idade, ainda não sei ouvir direito. O Rebote ensinou um pouquinho, mas não foi tudo. Então por aí vai. E outra coisa é a questão da sustentabilidade, de aproximar e saber que pode uma coisa. Eu queria registrar dessa forma a minha. Peguei a declaração. Não fala nada. Não só fala quando ele começa. Vai falar. Vai escutar. Se apoia. E vai se arrastando. Beleza, chega aqui, beleza. Não posso dizer muitas coisas, porque eu ando muito emocionado em relação a Piolinho. Mas eu tenho uma proposta a fazer. Eu acho que esse estigma de que quem sobe a ladeira não desce, já houve alguns casos aqui que... Ou o contrário, né? Quem desce não sobe. Tem esses casos. Eu acho que a gente teria que dar uma coisa que efetivasse essa descida da ladeira. O Vinho Zezita, quer dizer, lamento muito que Flávia, dos Anjos, Luciano, e tantos outros que José, falou da Gilete, Lenita, Gilete. Mandou um e-mail para vocês todos. Quem? Devia estar aderido para a gente aqui. Ela está dando curso no Pessoas importantíssimas, né? Homens, mulheres, jovens e crianças passaram ao longo desses 30 anos por esse espaço. E, na verdade, esse povo é que construiu isso, né, onde estamos aqui, com essas histórias mais recentes. E a escutando Zezita, principalmente a Zita, que é esse, né, que teve aqui nesses processos, que viveu esse processo, e eu imagino dos Anjos que eu não teria para contar, Lenita, tantas dificuldades, né, tantas conquistas, tanta coisa importante, né, seja para que lado for, mas a importância dela não há como tirar. Aí eu pensava, desde aquele dia lá da abertura, da comemoração dos 30 anos, quando eu me engasguei, e aqui atrás eu só fiz chorar também. A consciência que eu tenho que o que quer que
a ser dito, tem que ser muito objetivo. Aí eu penso que já pensamos em muitas coisas parecidas, mas eu andei por uns anos todos, de 77 a 2010, nas datas mais importantes, referente a mim, na escola. Aí algumas coisas, coincidências engraçadas, né? 2007, ano 30, é também o ano zero, né? 2007, tem um 7 e um 12 que somado dá 9, 9 fora nada, é zero. 2010, Mariosas. lembra aqui? O teste de ontem. 2010 é o ano 3. Então, objetivamente, eu sinto que de 2007 a 2013, a gente pode pensar toda a conversa de Amélia, Sepra e Ângela, sobre o que queremos, como visualizamos esse espaço, esse trabalho, né? Todo esse conjunto de ações lá na frente. Seria muito bom pensar apenas em 3 anos, até 2010, né? Como podemos caminhar ou contribuir no aspecto geral dessa instituição, né? O Piolim, chamar assim, nessas metas, tanto a ser feito, né? Eu me lembro da cláusula que está no contrato comodato, que dizia, logicamente, no momento de muita força política, quando conseguimos o comodato de Buriti, o primeiro, onde dizia... Olha que segredo. Ah, briga do Uma briga dos dois chegando. Vai embora. Senta aí. Pega a Rafael, esse menino está no sol, vai aprendendo da reflexão. Não sei, eu estou falando, tu vai escutando. Aí dentro das coisas do objetivo, né? Muita coisa emocionada poderia ser dita, mas isso não serve aqui agora. Então, dentro dessa ideia do ano 0 e ano 3, pensando num pedaço curto de existência, né? Para falar em 10 anos, daqui a outros 30 anos, né? Mas eu acho que seria significativo no que se vem a construir, se a gente pudesse criar e estabelecer esse momento aqui agora, uma criação de um conselho de amigos da Piolim. Mas não qualquer amigo, eu quero ser amigo da Piolim. Não, mas dos amigos efetivos, aqueles que, efetivos no sentido que passaram pela escola. Que a gente ter encontros mensais, pelo menos. Convocar, nem que não venham todos, mas hesita. Quanta contribuição não poderia haver, quer dizer, um conselho de sábios, sabe assim, dos anciões, quer dizer, se a gente pudesse ter, sabe, aquele dia, ou o primeiro do mês, ou o último do mês de tal dia, essas pessoas se encontram aqui para ouvir o que está sendo feito, propor, aconselhar, o que for, e até se engajar, se for o caso, novamente. Mas eu acho que seria importantíssimo para que, de repente, esses 30 anos existissem concretamente. Não é, que passou. Não passou nada. Isso não é só lindo, né? Isso é maravilhoso, isso é um paraíso na Terra, quer dizer, esse espaço, é mais lindo como ele está, com essas chuvas, o verde que está, eu aproveito para fazer uma pequena pausa para parabenizar especialmente, quer dizer, parabéns para o Grancial Monstro. Eu cheguei a produzir um texto que mandei 2 vezes pelo site e nunca chegou, isso também é significativo, também que deve ser assim. Tudo aqui é significativo. Mas especialmente a Nanega e Buda, por esse último período administrativo, quer dizer, eu acho que não tem como não ver os avanços administrativos da escola. Eu acho que na Nanega e Buda estão parabéns por terem tocado essa bola, esse tempo, esses últimos anos e não sei, pensei até em redigir um pequeno minuto de uma carta convite para poder mandar a todos esses velhos e novos amigos para a gente estabelecer, convidar, insistir mais uma vez para que viessem a estabelecer esse dia e poder ter essa criação desse conselho, que o nome vem a ter, como um passo
voltar a somar forças. Essas forças não é qualquer força, é a força de quem viveu aqui dentro, de quem viu Ferdinando, né? Eu, pelo menos com a mão na massa aqui dentro, vivi 12 anos. Cheguei a morar, né, tanto na outra como nessa. Vi coisas e me meti mesmo no processo de educação, senti uma formação específica, muito mais intuitiva, né, naquele sonho de querer ajudar. Vi muitos ou alguns morrer, outros tantos a se desgraçarem, presos, né? A história recente, há tantas histórias, né? Aquela velha questão, mas o que é que estamos educando, né? Por que ainda acontecem tragédias assim, com esses jovens, né? Nós vimos o Mago, né, que acompanhou o Mago, viu o Mago florescer. E se acabar. Se acabar no sentido da finitude dessa existência de maneira tão trágica. Mas há um trechinho que eu sou fraco assim. É que eu dizia assim, para encerrar, porque não é a condição mesmo, mas quando eu fiz esse e-mail que mandei para cá, eu dizia assim, dizia que eu me sentia meio caminhando com passos, não sei mais qual era a palavra, mas débeis, trôpegos, sei lá o quê, descendo a ladeira, como eu me sinto hoje, né? Descendo a ladeira com esses passos meio, e com uma ponta de medo. E que eu descia a ladeira, me aproximava e quando eu chegava na frente da Casa Grande, os meus amigos estavam sentados na mesa redonda na sala da Casa Grande e me olhavam com um sorriso e eu vou tentar reproduzir o texto e não vou conseguir, mas eu não vou conseguir, nem vou tentar, porque eu me lembrei agora que falava de uma chama, e que eu me senti um pouco como um filho pródigo que volta à casa do pai, só que não há mais nem pai nem mãe, né? A imagem é que eles estavam sentados em volta da mesa, ali na sala, e havia uma chama no centro que iluminava o rosto de todos eles. E que eu reconhecia que era a chama herdada dos pais. Mas que agora não havia mais nem pai nem mãe, havia apenas os irmãos. E como eles olhavam para mim com um sorriso no rosto, eu me encorajava e eu entrava e me sentava na mesa com eles. E eu acho que eu terminava dizendo assim, que eu acho que eu vou cantar uma canção. Eu realmente me sinto assim, me sinto descendo a ladeira, me sinto... Estou me estabelecendo de vez uma pessoa, estou morando e me fincando aqui. Muito emocionado por estar, não só no que se refere ao grupo, mas a escola mesmo, né? Em que está junto, como ajudar. Eu acho que se a gente, o planejamento que já existe, né? Onde vem os documentos que foram produzidos, tanto que falta de ser restaurado, a casa, esse galpão aí no fundo, o teatro a ser concluído, uma luta enorme, né? Esses velhos amigos, eles têm meio, então, cada um em algum território, né? De alguma maneira eu estou com o pé na prefeitura, alguns estão com o pé na universidade, por de alguma maneira, sei lá, tem alguma proximidade com o Estado. Eu acho que é um momento muito propício de retomada, de
fortalecimento dessas ações, seja onde for, no que envolve o Piolinho. Eu acho que me sinto muito feliz, extremamente emocionado, porque eu sou uma vaca mesmo, mas mas assim, há outro aspecto disso, né? Eu me lembro da carta de Marcinha de Amélia. Sendo eu estava, me sinto em São Paulo, no Rio, algum lugar, recebendo aquele... Foi um e-mail, não foi? E achei lindo e forte, mas nem respondi. É como se, né, os caminhos que muitos tomaram, assim, é como se de repente você seguia pelo próprio umbigo, né? E segue o teu rumo, a vida, e eu lamento muito que tenha sido assim, que eu não tenha respondido sequer aquela carta. Bom, portanto, eu estou descendo a ladeira e estou voltando para estar junto e ajudar no que puder. Eu acho que ensinamos que você colocou, Luiz, né? E aí para vocês, Zezita, que está representando você, bicha linda, que chegou agora, Yara, enfim, esses amigos, né, que você colocou e que são as pessoas, Everaldo, são as pessoas que, meu Deus, eu não consigo mesmo, eu tenho muito respeito, assim, por esse espaço, muito respeito por cada um que passou aqui, né, pela história que eu sei daqui tudo, eu não consigo interagir aqui de nenhuma forma que não seja realmente reverenciando isso, pedindo licença a isso, porque eu respeito muito o passado, que foi construído tudo. E eu acho que a gente tem um espaço que cabe muito bem esse encontro, né? E aqui eu estou convidando, nós temos esse trabalho com os educadores que hoje estão aqui, né? Que acontece uma vez por mês, é um sábado. A cada 2 meses. Mas a gente está pensando em puxar uma vez por mês, porque está muito espaçado. Mas assim, é uma vez por mês, ou seja, não compromete a vida de ninguém e compromete profundamente a vida da escola. Se a gente puder estar junto nesses momentos, que é o quê? Esse trabalho. É um trabalho onde a gente trabalha o corpo, né? Onde a gente se vê, se olha, dança, onde a gente lê alguma coisa, produz alguma coisa. Então, assim, é um trabalho de construção coletiva para que a gente possa, a intenção do trabalho é manter a chama acesa. Essa é a principal intenção do trabalho, é manter esse fogo que ilumina o rosto das pessoas aceso, para que possa realmente existir algo aqui. Né? Então eu acho que isso é isso que você está colocando. Então eu acho que cabe esse conselho. Já tem até um dia, quer dizer, só efetivar esse convite. Cabe esse conselho estar se integrando nesse trabalho, né? E contribuir dessa forma. Isso, de certa forma, você está fazendo um convite. Estou fazendo um convite. De certa forma, de todas as formas. Já tem a data do nosso próximo encontro, que é dia 7 de julho. Às 9 horas da manhã. E aí a gente vive aqui, a comida que a gente come é a comida das crianças que a menina faz. Almoçamos também juntas. Aí, quem quer, né? Vai pelo menos um expediente. Só um expediente. Porque a tarde a gente usa como planejamento das ações. Aí, por exemplo, eu que estou, a minha história diz que em cima também disso que você está colocando. Nós estamos, quem passou por aqui, não está efetivamente aqui agora, está com o pé ali e acolá. Eu sou uma dessas pessoas, né? Estou com o pé no projeto. Mas eu acho que eu tenho compromisso com a escola. Eu me vejo totalmente comprometida com a escola. Então, a forma que eu tenho de lidar com isso é oferecer esse meu trabalho, né? Então, assim, é a doação que a Amélia falou, mas se fosse outra pessoa fazendo trabalho, eu estaria aqui, porque é o meu gás, é a forma como eu posso dar o meu gás. Trabalho 3 expedientes no Projov, mas um sábado pela manhã, uma vez no mês, eu estou aqui. Porque é o meu gás que eu estou aqui. E é o que nos fortalece.
Era bom então pegar o e-mail, né, os contatos de cada pessoa daqui, pelo menos, para a gente manter. Já que a gente está fazendo convite, deixa eu entregar isso aqui para vocês. Aí ignora a frase que tem em cima e a frase que tem embaixo, considera só o e-mail. Tá? É porque foi do e-mail. Lenita se comprometeu, Lenita Faisal, que passa por aqui, se comprometeu com uma hora semanal dela para a assessoria da... Eu queria antes da gente de fechar, fazer a leitura disso aqui. Não precisa ser agora. Não vou fechar não. Eu queria aproveitar o entrelaçamento para o entrelaçamento. Está fechando nada. Eu quero falar, recolocar a história de Lenita. Lenita colocou à disposição no consultório dela 1 hora, para quem está ligado em sala de aula direta, para os educadores, 1 hora no consultório dela de assessoria. Quem já está quase enlouquecendo, então tem uma... Lenita já se coloca à disposição. Você me disse que a minha terapeuta, já foi assessora minha, já saí lá muitas vezes aconselhada. Olha, Edna, pelo amor de Deus, você vai me ajudar, é isso, isso. Pô, eu agiria assim, assim, você tá na próxima. Eu chamo diretriz do que fazer na vida. E isso me norteou e norteia até hoje. Eu hoje mudei de profissão, estou trabalhando com fisioterapia, com shiatsu, com acupuntura. E o que eu aplico com minhas velhinhas, com as pessoas com quem eu trabalho, são as coisas que eu aprendi aqui. A raiz está aqui, entendeu? E isso para mim é muito rico estar aqui de novo. E eu pretendo, quando vocês fazem esse convite, já que vou ficar até julho, eu pretendo participar mais, porque é realmente a fonte, entendeu? Onde você puder se alimentar de alguma coisa, você tem que procurar isso, né? Isso para mim sempre foi um incentivo muito grande, mesmo nas horas que eu mais me distanciei, mas foi muito importante, né? E eu me lembro quando eu fui para Brasília, para batalhar as coisas para a escola, chegou uma carta do Luiz Carlos, eu estava sem saber por onde começar, porque a gente é muito jovem, a gente sempre fica achando que a solução está nos outros, né? Então eu achava que naquela época eu tinha que ter a ajuda de alguém para buscar as coisas aqui para a escola. Então eu ficava procurando deputado fundamental, secretário fundamental e não encontrava ninguém. Até que chegou uma carta do Luiz Carlos, mexa a cidade, se mexa, não sei o que. Aí eu, mexa a cidade, eu acho que é para eu mexer. E aí foi super, super bom, porque eu tomei iniciativas que na época eu achava que nem fosse capaz de tomar. Né? Contato naquela época era dificílimo ter contato com aquele ministro, com Eduardo Portela, Alves Magalhães, né? E não foi ninguém, não teve nenhuma pessoa lá que desse uma força, a não ser a tua carta naquela época, que me balançou o colete e disse, vai procurar, entendeu? Você tem condições de buscar. E até hoje, assim, quando eu estou querendo alguma coisa, sempre que eu estou querendo alguma coisa, quando eu estou querendo conquistar alguma coisa, aí eu me lembro daquela época que a carta me causou, que era assim, vai você buscar, vai, você está levando uma história para contar, entendeu? Então não precisa ninguém te abrir a porta, você pode abrir essa porta. Isso é Piolina, lógico, essa força toda que sempre eu tive, que eu tenho até hoje, eu considero grande parte daquilo. Eu acho que é fundamental. Isso aqui é uma das coisas mais ricas que existe, apesar de todos os desencontros pessoais, essas coisinhas miúdas que passam na vida da gente. Mas isso é muito rico, gente. É muito importante você ter pessoas com quem você reconheça, olhe para o rosto e você identifique, saiba que faz parte da sua história, entendeu? Principalmente nessa época que está tudo desmoronando ao redor da gente, não é verdade? Não tem nada, as relações são assim, está tudo desmoronando. Você chega em qualquer lugar, é super competitivo, não é? A vaidade é muito forte nas pessoas, né? E ao mesmo tempo todo mundo tem que juntar para fazer alguma coisa, porque como é que é? Vai deixar ele desmoronar e você não fazer nada? Eu acho assim que se aqui tem, é uma semente, isso aqui é uma semente que frutifica o tempo todo, entendeu? Então, tem que estar junto mesmo, brigando, lutando pelas coisas que se quer. Isso aqui é um ponto de referência muito forte.
acho isso também. Eu queria aproveitar que ela falou, em janeiro, atrás do ministro Eduardo Portela, não me lembro mais o roteiro, você quer achar o ministro Eduardo Portela no Real Gabinete de Português de Leitura de Teatro São Caetano, tu lembra? Que tu caiu com a cara no chão, tinha uma corrente dividindo que os carros passavam, ele correndo para pegar o ministro de noite, sem conhecer o Rio, e ela dando o pé nessa corrente, caiu estapada no chão. Entramos para o ministro, o segurança não deixa, resultado. O ministro tinha um topete, você se lembra da Eduardo Portela? Tinha um topete, muito valioso, nos recebeu numa salinha lá, não sei como conseguimos, sei que ele nos escutou 2 minutos e disse, veja loucuras, amanhã em Brasília, amanhã em Brasília, amanhã à tarde, eu era 2 dias em Brasília, e eu não sei, eu tenho um lápis, eu não sei como chegamos, ele estava em Brasília, quando o ministro disse, dentro do ministério, entrando no elevador e a gente aqui, somos nós, ministro, na casa dele, conseguimos um carro do Correio Brasiliense, fomos, ou seja, um mordomo de luva branca nos abriu a porta, um Correio Brasiliense, o ministro na nossa frente ligou para o Buriti, para o governador, depois que viu toda a explanação. Eu só vi um negócio desse na Suíça, não sei aonde, não sei onde. Ligou para o Buriti e disse, olha, o menino da escola Piolinha, a partir de hoje, é a menina dos meus olhos. Ou o senhor resolve a questão, ou o dinheiro do IFAM que vai restaurar o patrimônio lá não vai ser liberado. Quando voltamos para João Pessoa, no outro dia estava o governador atrás de nós, para assinar o comodato, e aceitou essa cláusula que eu mencionei antes, não falei, que é que nos dava por 20 anos essa fazenda, a contar os 20 anos da restauração dos imóveis. Como já estamos aqui há 30 anos é o geral, como espaço de lá vivemos 7 anos, então 23 anos. Estamos aqui há 23 anos, desde 81, 91, 2001, 26 anos. 26 anos estamos aqui e ainda não começou a contar 20 anos, porque nada foi restaurado. E ou seja, a gente deve muito disso a Yara, dessa força toda nesse trajeto aí. Tem aquela listazinha. Né? E é difícil, porque está controlado, mas não tem outra forma, você tem que estar... E assim, eu faço muita fé nessa volta, nesse encontro, e de você estar aqui, significar, por exemplo, que os dois grupos, quando eu digo dois grupos, assim, os dois espetáculos se fundam em termos de grupo, que isso já aconteceu com essa... Os 3 já começou, os 2 espetáculos, mais a educação. Mais a educação. Aqui eu estou falando só de teatro, ele vem para tudo, agora eu estou falando só da questão de teatro mesmo, especificamente, ela está acompanhando nessa história. E eu estou... Cabine de som. Cabine de som e de luz, né? A gente dormindo e ele olhando assim, é verão. Então ele é melhor quando ele não dormir. Mas é interessante. Isso que, de certa forma, é levantou, porque veja só, a gente que passou por aqui, mesmo no meio acadêmico, nas relações fora e tal, muitas pessoas perguntam pelo mim, a pergunta é a respeito antes da gaivota, era a respeito do espetáculo e da escola, né? Em que eu sempre, claro, passei por aqui, sempre que respondia, e por também ter convivido no início, né, de tudo aqui, quer dizer, eu sempre